O guardanapo caiu no meu colo como se fosse uma folha morta, leve demais para carregar o peso do que estava escrito ali. Levantei os olhos a tempo de ver apenas as costas dela se afastando pelo corredor da sala VIP. O uniforme azul marinho impecável, os cabelos presos num coque perfeito. Meu coração disparou antes mesmo de eu entender por quê. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de seguir para não perder histórias como essa. Demorei alguns segundos para abrir o guardanapo. Ricardo estava ao meu lado, mexendo no celular, alheio a tudo. Sempre alheio. Meus dedos tremiam quando desdobrei o papel e li as palavras manuscritas em letra apressada. Não suba nesse avião, não vá com ele. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Taina, você está bem? A voz de Ricardo me trouxe de volta. Ele olhava para mim com aquela expressão que eu tinha aprendido a decifrar nos últimos meses. Preocupação superficial, irritação contida. Está pálida. Estou bem, menti, amassando o guardanapo na mão. Só, nervosa com o voo. Ele voltou a atenção para o celular. Claro, nos últimos 6 meses, Ricardo tinha se tornado um estranho bem vestido que dormia do meu lado. As conversas tinham murchado até virarem monossílabos educados. O sexo tinha evaporado completamente. Ele dizia que era o estresse da empresa, a pressão dos novos contratos, a sócia exigente demais. Isabela, sempre Isabela. E agora isso. Um aviso anônimo de uma aeromoça que eu nunca tinha visto na vida. Minha mente disparou em 1000 direções. Era uma pegadinha? Alguma câmera escondida? Mas a mulher não tinha sorrido, não tinha olhado para trás. Tinha apenas esbarrado em mim, deixado cair o guardanapo e seguido em frente, rápida, deliberada, como quem cumpre uma missão e foge antes que a descubram. Vou ao banheiro, falei, me levantando com as pernas bambas. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da tela. No banheiro, tranquei a porta da cabine e reli o recado umas 10 vezes. A letra era firme, apesar da pressa. Não havia mais nada escrito. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Apenas aquele aviso que parecia ter sido arrancado de um filme ruim. Não suba nesse avião. Não vá com ele. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Isso era loucura. Ricardo podia ser distante, frio até, mas meu marido não era... O quê? Perigoso? A palavra me fez rir sozinha. Um riso agudo e histérico que ecoou nas paredes de azulejo. Mas então lembrei. Lembrei de como ele tinha insistido nessa viagem para Búzios. Precisamos reconectar, Taina. Salvar o que a gente tem. Lembrei de como ele tinha reservado tudo sem me consultar. Escolhido o hotel, comprado as passagens, organizado cada detalhe. Lembrei de como tinha ficado irritado quando sugeri remarcar porque eu estava com muitos projetos no trabalho. Você não está entendendo, ele tinha dito, a voz fria. Não é uma sugestão, é necessário. Necessário. A palavra agora soava sinistra. Saí da cabine e lavei o rosto, tentando controlar o pânico que subia pela garganta como bile. Precisava pensar. Precisava decidir. Acreditar numa completa estranha ou no homem com quem eu tinha casado 3 anos atrás, com quem tinha jurado passar o resto da vida? Quando voltei para a sala VIP, procurei a aeromoça com os olhos. Ela estava do outro lado do salão, servindo café para um casal de idosos. Quando nossos olhares se cruzaram, ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, indicando os banheiros. Queria que eu a seguisse. Ricardo, vou buscar uma água, falei. Ele nem respondeu. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Andei devagar, tentando parecer casual, mas minhas pernas estavam tão trêmulas que mal me sustentavam. Entrei no corredor que levava aos banheiros e a vi ali, esperando, os braços cruzados, o rosto tenso. Quem é você? Perguntei, a voz saindo mais alta do que eu pretendia. O que você quer de mim? Meu nome é Renata, ela disse, baixo, urgente. E eu não quero nada de você. Só vim te avisar porque eu não consigo viver com isso na consciência. Viver com o quê? Ela olhou por cima do meu ombro, verificando se estávamos sozinhas.
Seu marido está planejando te matar nessa viagem. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu ri. Não consegui evitar. Era tão absurdo, tão melodramático, tão impossível que tudo o que pude fazer foi rir. Você está louca, falei dando um passo para trás. Eu vou chamar a segurança. Faz isso, ela disse, a voz firme. Mas antes, me escuta por 2 minutos. Só 2 minutos. Depois, se você quiser me denunciar, vá em frente. Algo no tom dela me fez parar. Não era histeria, não era drama. Era resignação. Era o tom de quem sabe que o que está dizendo é real demais, pesado demais, e que provavelmente não vai ser acreditada. 2 minutos, concordei, cruzando os braços. Renata respirou fundo. Eu e Ricardo, a gente teve um caso, durante 6 meses, no ano passado. Eu sei o que você está pensando. Mas escuta, eu não sabia que ele era casado no começo. Quando descobri, terminei tudo. Ele ficou furioso, mas depois sumiu da minha vida. Até que 2 semanas atrás, eu o vi no aeroporto com a sócia dele. Isabela. Claro. Eles estavam juntos, muito juntos. Percebi na hora que ela era a nova, a substituta. Renata fez uma pausa, os olhos brilhando. Fiquei com raiva, confesso. Pensei em ir até lá e fazer um escândalo. Mas aí ouvi eles conversando. Taina, eu ouvi eles falando sobre você, sobre essa viagem, sobre um acidente que ia acontecer. Meu sangue gelou. Você está mentindo. Eu gravei, ela disse tirando o celular do bolso. Gravei a conversa deles. Não consegui pegar tudo, mas o suficiente. E depois fui atrás. Descobri coisas. A apólice de seguro que ele fez em seu nome. 12 milhões de reais, Taina. 12 milhões. O mundo girou. Segurei na parede para não cair. Você está inventando isso. Eu tenho provas. Renata enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Aqui, cópia da apólice. Ele é o beneficiário. E aqui. Ela mexeu no celular e apertou play. A voz de Ricardo encheu o pequeno corredor, baixa mas clara. Vai ser fácil. A varanda do hotel é alta. Um acidente. Ela vai estar bebendo, relaxada, um passo errado e pronto. E então, a voz de Isabela rindo. E depois? O que a gente faz com 12 milhões? O que a gente quiser, amor. O que a gente quiser. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Não. Desliga, pedi, a voz quebrada. Desliga isso. Renata desligou o áudio e guardou o celular. Seus olhos estavam cheios de piedade. Eu sinto muito mesmo. Mas você precisa saber. Você não pode subir nesse avião. Por que você está fazendo isso? Perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. Por que se importa? Se vocês tiveram um caso, se ele te trocou, por que não deixar isso acontecer e ficar quieta? Renata mordeu o lábio. Porque eu não sou um monstro. E porque... Ela hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque minha mãe morreu assim, num acidente organizado pelo meu pai por causa de seguro. E eu era criança demais para entender, para fazer alguma coisa. Mas agora eu posso fazer diferente. E vocês? O que fariam se descobrissem algo assim? Subiriam nesse avião confiando no acaso? Ou acreditariam numa completa estranha que acabou de destruir toda a sua realidade? Fiquei parada ali, no corredor, o chão fugindo sob meus pés, tentando processar o impossível. Meu marido queria me matar, por dinheiro, para ficar com a sócia. 12 milhões de reais. Um acidente na varanda. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me como uma criança perdida. Você não sobe nesse avião, Renata repetiu. De jeito nenhum. Inventa qualquer coisa. Fica doente, desmaia, seja lá o que for, mas não vai para Búzios com ele. E depois, Renata? Eu vou para casa? Finjo que não sei de nada? Vivo com um homem que quer me matar? Depois a gente dá um jeito, mas primeiro você sobrevive. Primeiro você não morre. O anúncio do voo ecoou pelos alto-falantes. Passageiros do voo 3E742, com destino a Búzios, embarque imediato no portão 12. Renata olhou para mim, esperando. Eu olhei para o envelope em suas mãos.
para o celular onde estava gravada a voz do meu marido planejando minha morte, para seus olhos que me imploravam para acreditar nela. E então olhei para o fundo do corredor, onde Ricardo provavelmente já estava se levantando, guardando o celular, pegando as malas, esperando por mim, esperando para me levar para a morte. Me dá tudo, falei, estendendo a mão. As provas, o áudio, tudo. Renata entregou o envelope e anotou algo num pedaço de papel. Meu número. Liga para mim depois. A gente vai descobrir o que fazer. Mas agora, você precisa agir. Precisa parecer convincente. Guardei tudo na bolsa com mãos trêmulas. Minha mente funcionava em câmera lenta, mas meu corpo estava em pânico puro, adrenalina inundando cada célula. Eu vou desmaiar, decidi. Ali, na cafeteria, na frente de todo mundo. Ele não vai ter escolha, a não ser cancelar a viagem. Boa ideia, Renata concordou. Faça parecer real. E depois finge que está tudo bem, que você só ficou nervosa. Ele não pode desconfiar de nada. Acenei com a cabeça, mas não tinha certeza se conseguiria. Como você finge normalidade quando descobriu que seu marido comprou uma passagem só de ida para você? Para o inferno? Respirei fundo 3 vezes antes de voltar para a sala VIP. Ricardo já estava de pé, impaciente, a mochila no ombro. Onde você estava? Nosso voo foi chamado. Desculpa, tinha fila no banheiro. Menti, surpresa com a firmeza da minha voz. Vamos? Seguimos em direção ao portão. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Eu olhava para o homem ao meu lado, seu perfil conhecido, o jeito que ele andava, a forma como ajustava a alça da mochila, e tentava conciliar essa imagem com o áudio que tinha acabado de ouvir. Vai ser fácil. A varanda do hotel é alta. A voz dele, tão casual, tão fria. Passamos pela cafeteria. Era agora ou nunca. Ricardo, espera, falei parando. Eu estou me sentindo estranha. Estranha como? Tonta, muito tonta. Levei a mão à testa. Não estava fingindo completamente. Meu corpo inteiro tremia, meu coração disparava. Minha visão estava embaçada de lágrimas contidas. Taina, a gente precisa embarcar. Eu sei, mas eu acho que... E então me deixei cair. Não foi difícil. Meu corpo já estava pronto para colapsar. Só precisei parar de resistir. Ouvi gritos, sentir mãos me segurando antes de bater no chão, vozes se misturando num burburinho confuso. Chamem um médico. Dá espaço para ela respirar. Alguém sabe se ela é diabética? Mantive os olhos fechados, a respiração superficial. Mãos checavam meu pulso, minha testa. Alguém colocou algo gelado no meu pescoço. E então, a voz de Ricardo, mais perto. Taina, Taina, amor, abre os olhos. Amor. A palavra soou obscena. Abri os olhos devagar, fingindo desorientação. Um médico estava ajoelhado ao meu lado, uma lanterninha apontada para minha pupila. Bem-vinda de volta, ele disse, gentil. Você desmaiou. Está grávida? Não. Comeu hoje? Um pouco, menti. Quando foi a última vez que você viajou de avião? Faz tempo. O médico acenou com a cabeça como se isso explicasse tudo. Ansiedade de voo, provavelmente. Pressão baixa. Você não está em condições de voar hoje. Precisa de repouso. Mas, doutor, Ricardo interveio, a voz tensa. É uma viagem importante. Não pode dar algo para ela? Para ela melhorar? O médico olhou para Ricardo com aquela expressão que médicos reservam para parentes insistentes e inconvenientes. Senhor, sua esposa acabou de desmaiar. Ela não vai embarcar em avião nenhum hoje. Ponto final. Vi a mandíbula de Ricardo se contrair, a raiva passando por trás de seus olhos como uma sombra. Mas ele se recompôs rápido, colocou a máscara de preocupação de volta. Claro, doutor, claro. Vamos para casa então, amor. Me ajudaram a sentar, me deram água. Ricardo cancelou as passagens ali mesmo, pelo celular, os dedos voando sobre a tela com mais força do que o necessário. Eu podia sentir sua frustração irradiando em ondas. Todo aquele planejamento, todo aquele dinheiro, a varanda do hotel, o acidente, tudo arruinado por um desmaio inconveniente. Peguei minha bolsa, verificando mentalmente se o envelope ainda estava lá. Estava. As provas, o áudio, o número de Renata,
Consegue andar? Ricardo perguntou, me ajudando a levantar. Consigo. Saímos do aeroporto em silêncio. No carro, ele ligou o rádio alto demais, evitando conversa. Eu olhava pela janela, vendo São Paulo passar num borrão de concreto e trânsito, tentando entender como tinha chegado ali. Como você não percebe que está casada com um assassino? Quais sinais eu tinha perdido? Cheguei em casa, nosso apartamento nos jardins, com vista para o parque, com a decoração que eu tinha escolhido com tanto carinho. E tudo parecia diferente agora. A sala ampla, os sofás de couro, as plantas na varanda. Tudo era uma mentira. Uma cenografia para uma peça macabra. Vou tomar banho, Ricardo anunciou, largando as malas na entrada. Depois a gente conversa sobre remarcar a viagem. Remarcar. Claro, a morte só tinha sido adiada. Assim que ouvi o chuveiro ligar, peguei meu celular e liguei para o número que Renata tinha me dado. Alô? Sou eu, Taina. Estou em casa. Você fez bem. Você foi incrível no aeroporto. Renata, o que eu faço agora? Ele vai remarcar a viagem. Ele vai tentar de novo. Eu sei. E é por isso que a gente precisa de um plano. Você não pode simplesmente fugir ou confrontá-lo. Você precisa de provas sólidas. Provas que a polícia não possa ignorar. Como? Tem alguém que pode te ajudar. Meu irmão. Ele é investigador particular, ex-policial. Ele sabe o que fazer em situações assim. Seu irmão? Miguel. Ele está comigo agora. Quer falar com você. A voz que assumiu a ligação era grave, firme, reconfortante. Taina, meu nome é Miguel. Renata me contou tudo. Primeiro, você está segura agora? Por enquanto. Ricardo está no banho. Ótimo. Escuta, você vai precisar voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. Eu sei que é difícil, mas é a única forma. A gente vai te equipar com dispositivos de escuta, câmeras escondidas. Você vai conseguir gravar ele planejando isso. Vai conseguir provas irrefutáveis. E se ele descobrir? Não vai descobrir. Eu sou bom no que faço. Amanhã de manhã, enquanto ele estiver no escritório, a gente se encontra. Combinado? Combinado. Desliguei quando ouvi o chuveiro parar. Respirei fundo, limpei o rosto, recoloquei a máscara. Ricardo saiu do banheiro de roupão, o cabelo molhado, aquele cheiro de sabonete que antes me acalmava e agora me dava náusea. Melhor? Ele perguntou. Melhor. Ele se aproximou, colocou a mão na minha testa como se checasse febre. Seu toque era gelado. Que susto você me deu hoje. Susto. Decepção, ele quis dizer. Desculpa, falei, forçando um sorriso. Acho que realmente estava ansiosa com a viagem. A gente remarca para a semana que vem, sem pressão. Semana que vem. 7 dias para reunir provas. 7 dias para salvar minha própria vida. Ótimo, concordei. Semana que vem. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama king size que dividíamos há 3 anos, olhei para o teto no escuro e pensei em todas as vezes que tinha dormido ali, segura, confiante, amada. Amada. Que piada. O homem ao meu lado roncava suavemente, um braço jogado sobre o peito, a respiração profunda e regular. Tão pacífico, tão normal. Como você dorme em paz depois de planejar um assassinato? Virei de lado, de costas para ele, e segurei a vontade de chorar. Não podia me dar ao luxo de desmoronar. Não ainda. Tinha 1 semana. 7 dias para me transformar de vítima em sobrevivente. E dessa vez, o acidente seria dele. Acordei antes do alarme, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Ricardo ainda dormia, o braço jogado sobre os olhos, alheio ao inferno pessoal que se desenrolava a centímetros dele. Levantei devagar, cada movimento calculado para não fazer barulho, e fui para a cozinha preparar café. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a xícara. Como é que se faz café para um homem que quer te matar? A resposta é: você faz do jeito que sempre fez. Põe 2 colheres de açúcar, 1 fio de leite. Leva para o quarto numa bandeja com torradas. Sorri. Beija a testa dele quando ele acorda. Age como se o mundo não tivesse desmoronado. Bom dia, ele murmurou, espreguiçando-se. Bom dia. Como você dormiu? Bem. E você? Está melhor? Muito melhor.
Acho que era só cansaço mesmo. Ele tomou o café em silêncio, checando o celular. Sempre o celular. Antes eu achava que era trabalho. Agora eu sabia que era a Isabela. Mensagens de amor, talvez. Ou mensagens sobre como gastar 12 milhões de reais. Vou para o escritório mais cedo hoje, ele anunciou levantando. Reunião com investidores. Volto só de noite. Perfeito. Sem problema. Eu tenho algumas coisas para resolver também. Ele me olhou por um segundo mais longo do que o normal, e meu coração quase parou. Será que ele desconfiava? Será que eu tinha feito algo diferente, dito algo errado? Tudo bem? Perguntei, tentando manter a voz casual. Tudo. Só cuida-se, tá? Não quero que você desmaia de novo. Prometo. Ele se vestiu, pegou a pasta, me deu um beijo mecânico na bochecha e saiu. Esperei ouvir o elevador, contei até 100, e só então permiti que meu corpo relaxasse. Liguei para Miguel. Ele saiu. Quanto tempo você precisa para chegar? 20 minutos. Fica calma. A gente vai resolver isso. Fica calma. Como se fosse possível. Usei os 20 minutos para revistar o escritório de Ricardo de novo, agora com mais cuidado, mais método. Encontrei a apólice original guardada numa pasta marcada como Documentos Pessoais. 12 milhões. Beneficiário: Ricardo Mendes da Silva. Data de emissão: 3 meses atrás. Bem na época em que ele tinha começado a sugerir a viagem para Búzios. 3 meses planejando minha morte. Fotografei tudo com o celular, as mãos tremendo tanto que algumas fotos saíram borradas. Continuei procurando. Encontrei extratos bancários mostrando transferências grandes para uma conta conjunta dele com Isabela. Encontrei folhetos de imóveis em Miami. Encontrei, e isso me fez vomitar na lixeira do escritório, páginas impressas de um site sobre acidentes fatais em varandas de hotel. Ele tinha pesquisado, tinha estudado, tinha se preparado. A campainha tocou. Limpei a boca, respirei fundo. Fui atender. Miguel era exatamente como eu tinha imaginado pela voz. Alto, forte, com aquele tipo de presença que faz você se sentir automaticamente mais segura. Renata estava com ele, vestida com roupas civis, os cabelos soltos. Parecia menor sem o uniforme, mais vulnerável. Taina, ela disse, me abraçando. Como você está? Viva, respondi, e minha voz saiu mais amarga do que eu pretendia. Por enquanto. Miguel entrou, os olhos já fazendo uma varredura profissional do apartamento. Ele tem câmeras aqui? Não, pelo menos não que eu saiba. Vou checar mesmo assim. Ele tirou um dispositivo pequeno da mochila e começou a andar pelos cômodos, checando. Limpo, anunciou depois de alguns minutos. Nenhum dispositivo de vigilância. Renata sentou ao meu lado no sofá, segurou minha mão. Você conseguiu dormir? Mal. Toda vez que eu olhava para ele, eu pensava: como? Como eu casei com esse homem? Como eu não vi? Porque ele é bom em mentir, Miguel disse, voltando para a sala. Sociopatas são. Eles sabem exatamente o que mostrar, o que esconder. Não é culpa sua. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Renata me abraçou enquanto eu chorava. Todo o terror e a raiva e a traição dos últimos dias finalmente transbordando. Desculpa, falei, limpando o rosto. Desculpa, eu preciso me controlar. Você não precisa se desculpar por nada, Miguel disse, a voz firme. Você está passando por algo traumático, mas agora a gente vai virar o jogo. Ele acha que está no controle, mas a gente vai tirar isso dele. Ele abriu a mochila e começou a tirar equipamentos. Isso aqui é um microfone. Minúsculo, impossível de detectar. Você vai usar preso na roupa, aqui. Ele apontou para a região do colarinho. Transmite tudo para um receptor, que vai ficar com a Renata. A gente vai monitorar tudo que ele diz. E isso? Perguntei, olhando para o que parecia um botão. Câmera, também minúscula. A gente vai instalar em lugares estratégicos, escritório dele, sala, quarto. Você vai guiar ele para conversas comprometedoras, fazer perguntas, provocá-lo sutilmente. E se ele desconfiar? Por isso você precisa ser cuidadosa, natural. Nada de perguntas diretas, você deixa ele falar.
comenta coisas casuais sobre a viagem, sobre Isabela, sobre dinheiro. E a gente grava tudo. Passei a hora seguinte aprendendo a usar os equipamentos. Miguel era paciente, metódico. Renata fazia anotações, elaborando um roteiro de perguntas e tópicos que eu poderia trazer de forma natural. O mais importante, Miguel enfatizou, é você não demonstrar medo. Se ele perceber que você sabe de alguma coisa, ele pode antecipar o plano, e aí você fica em perigo real. Ela já está em perigo real, Renata murmurou. Mais perigo, Miguel corrigiu. Por isso é crucial que você continue agindo normalmente. Você é a esposa amorosa, um pouco insegura depois do desmaio, mas confiante. Combinado? Combinado. Eles instalaram as câmeras em pontos estratégicos. Uma no escritório, disfarçada de carregador de celular na tomada. Uma na sala, dentro de um porta-retratos. Uma no quarto, no despertador da mesinha de cabeceira. Pronto, Miguel disse, testando tudo pelo tablet. Imagem e áudio perfeitos. Qualquer coisa que acontecer nesse apartamento, a gente vai saber. Depois que eles saíram, fiquei sozinha de novo. O apartamento parecia diferente agora, cheio de olhos invisíveis, ouvidos escondidos. Eu mesma estava usando um microfone. A privacidade tinha evaporado, mas era esse o preço da sobrevivência. Passei o dia tentando parecer normal. Trabalhei um pouco no laptop, respondi e-mails, fiz almoço que mal consegui comer. A cada hora que passava, minha ansiedade aumentava. Logo Ricardo voltaria, e eu teria que atuar. Teria que ser convincente. Ele chegou às 7 da noite, cansado, a gravata afrouxada. Oi, amor, cumprimentei, beijando sua bochecha. As palavras saíram naturais demais. Eu estava me tornando boa em mentir. Oi, que dia? Os investidores são impossíveis. Quer jantar? Fiz aquele risoto que você gosta. Perfeito. Jantamos em silêncio relativo. Eu fazia perguntas banais sobre o trabalho. Ele respondia com monossílabos. O microfone no meu colarinho capturava tudo. Eu me perguntava se Miguel e Renata estavam ouvindo naquele momento, se estavam torcendo por mim. Depois do jantar, sentamos no sofá. Ele ligou a TV num canal de notícias. Eu sabia que precisava começar a provocá-lo, a direcionar a conversa, mas meu corpo inteiro resistia. Como você questiona sutilmente um assassino? Ricardo, comecei, a voz casual. Você lembra daquela apólice de seguro que a gente fez? Ele ficou rígido. Quase imperceptivelmente, mas ficou. Lembro. Por quê? Nada, só... Eu tava pensando. É bastante dinheiro, né? 12 milhões. É o padrão para pessoas no nosso nível econômico. Por que está pensando nisso? Sua voz tinha ficado fria, defensiva. Só curiosidade. A gente nunca conversou muito sobre essas coisas financeiras. Você sempre cuida de tudo. E vou continuar cuidando. Não precisa se preocupar com isso. Mas se algo acontecesse comigo, você ficaria bem, né? Financeiramente, digo. Ele me olhou, e por um segundo, jurei que vi algo sinistro passar por seus olhos. Nada vai acontecer com você, Taina. Não fala besteira. Eu sei, mas é só que depois de ontem, do desmaio, eu fiquei pensando. A vida é tão frágil, sabe? Um segundo você está bem, no outro... Você está bem. Foi só estresse. Mudei de tática. E Isabela, como ela está? Outro momento de rigidez. Bem. Por quê? Nada. Só curiosidade. Você passa tanto tempo com ela e eu mal conheço a mulher. Quem sabe a gente podia jantar juntos um dia. Os três. A ideia claramente o incomodou. Ela é muito ocupada. E olha, eu estou cansado. Vou tomar banho e dormir. Ele se levantou rápido, encerrando a conversa. Eu tinha tocado num nervo. Bom, mais tarde na cama, ele se virou para mim. Taina, sobre a viagem. Vamos remarcar para a sexta, ok? Sexta, daqui a 4 dias. Ok. E dessa vez, sem desmaios. A gente realmente precisa desse tempo juntos. Eu sei, prometo que vou estar melhor. Ele me beijou. Um beijo frio e performático. E se virou para dormir. Fiquei acordada por horas, olhando para o teto, sentindo o microfone colado na minha pele como uma segunda consciência. Eu tinha começado. Tinha plantado as primeiras sementes de dúvida nele, tinha mencionado a apólice e Isabela. Mas não tinha sido suficiente.
Eu precisava de mais. Precisava de uma confissão. Precisava dele dizendo, em voz alta, o que planejava fazer. Os dias seguintes foram uma dança macabra. Eu fazia perguntas sutis, ele desviava. Eu mencionava a viagem, ele mudava de assunto. Eu sorria, ele sorria de volta. E entre nós havia 12 milhões de reais e uma conspiração de assassinato. Miguel me ligava todo dia com atualizações. As gravações são boas, mas não conclusivas. Precisamos de mais. Tenta fazer ele falar sobre Búzios, sobre a varanda do hotel. Ele desconfia, eu disse. Tenho certeza. Então seja mais sutil, mais natural, mais natural. Como se houvesse algo natural naquela situação. Na quarta-feira, 2 dias antes da viagem remarcada, eu revirei suas coisas de novo. Encontrei passagens aéreas para Miami, só ida, para ele e Isabela. Partida, 1 semana depois da nossa viagem para Búzios. 1 semana depois da minha morte planejada. Eles já tinham tudo organizado. A fuga, a nova vida, o dinheiro. Eu era só um obstáculo inconveniente no caminho deles para o paraíso. Fotografei tudo. Mandei para Miguel. Isso é ouro, ele respondeu. Mas ainda precisamos de áudio ou vídeo dele confessando. Naquela noite, arrisquei mais. Ricardo, aquele hotel em Búzios tem uma varanda legal? Ele estava no escritório, mexendo no computador. Tem. Por quê? Só curiosidade. Eu adoro varandas com vista para o mar. Vai adorar essa então. É bem alta. Vista incrível. Alta? Não é perigoso? Ele deu de ombros. Só se você for descuidada. Descuidada. A palavra pairou entre nós como uma ameaça velada. Eu empurrei mais um pouco. E se a gente ficasse num andar mais baixo? Eu tenho um pouco de medo de altura. Tarde demais para mudar agora. Além do mais, você vai estar bem. Eu vou estar lá. Sim, ele estaria. E esse era justamente o problema. Saí do escritório antes que ele percebesse minhas mãos tremendo. Na quinta-feira, um dia antes da viagem, eu mal conseguia respirar. O pânico estava sempre ali, logo abaixo da superfície, ameaçando transbordar. Renata veio me visitar enquanto Ricardo estava no escritório. Você está segurando bem, ela disse, abraçando-me. Mas eu vejo o medo. Eu não sei se consigo fazer isso, Renata. Entrar naquele avião amanhã, ir para aquele hotel, ficar sozinha com ele numa varanda. Você não vai. A gente vai ter provas suficientes antes disso. Miguel já está rastreando as ligações dele. Tem um padrão. Ele liga para Isabela todo dia, sempre tarde da noite, sempre quando acha que você está dormindo. Então a gente espera ele ligar hoje à noite. A gente grava. Exatamente. Mas aquela noite, Ricardo não ligou para Isabela. Ele ficou na sala, assistindo TV, bebendo uísque, completamente alheio à tempestade que se formava ao redor dele. Ou não tão alheio assim. À meia-noite, quando achei que ele tinha finalmente pegado no sono, ouvi a porta do quarto se abrir. Fingi estar dormindo, a respiração lenta e regular. Ele ficou parado ali por um tempo que pareceu eterno, só olhando para mim. E então, tão baixo que quase não ouvi, ele murmurou. Desculpa, mas não tem outro jeito. Meu coração quase explodiu, mas mantive os olhos fechados, o corpo imóvel. Ele saiu do quarto. Ouvi sua voz baixa no corredor. Estava no telefone. Levantei devagar. Peguei meu celular. Miguel tinha me dado um aplicativo que se conectava às câmeras e ao microfone. Abri. A imagem mostrava Ricardo no escritório, o celular no ouvido. Ela está desconfiada, ele dizia. Tenho certeza. As perguntas sobre a apólice, sobre você, sobre a varanda, ela sabe de alguma coisa. A voz de Isabela respondeu, distorcida, mas audível. E agora? A gente cancela? Não, a gente antecipa. Amanhã de manhã, antes da viagem, aqui mesmo. Como? Os remédios para enjoo que o médico receitou para ela. Vou dar uma dose alta. Ela vai ficar tonta, confusa, e então, um acidente no terraço. Ela se desequilibra, cai, simples. Ricardo, isso é arriscado. E se alguém suspeitar? Ninguém vai suspeitar. Todo mundo sabe que ela desmaiou no aeroporto. Ela tem histórico de tonturas. Vai ser convincente. Minha visão embaçou de lágrimas. Ele tinha mudado o plano. Não seria em Búzios,
Seria aqui, seria amanhã, seria hoje. Gravei tudo, mandei para Miguel com mãos trêmulas. A resposta veio em segundos. Saia daí, agora. Mas como? Ricardo estava entre mim e a porta. Se eu tentasse sair, ele saberia que eu tinha ouvido. E se ele decidisse não esperar até de manhã? Fiquei paralisada no quarto, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele poderia ouvir do corredor. O telefone tocou. Ricardo. Taina, onde você está? No quarto. Por quê? Sua localização. Está mostrando que você saiu. Merda. O aplicativo de rastreamento que ele tinha insistido para instalarmos por segurança. Deve ser erro do app. Eu estou aqui. Silêncio. E então? Vou subir para conferir. Subir? Mas ele já estava em casa. A não ser que ele soubesse que eu estava ouvindo. A não ser que tudo isso fosse uma armadilha. Ricardo, falei, a voz tremendo. Eu sei de tudo. Mais silêncio. E então uma risada. Fria, vazia. Eu sei que você sabe, Taina. Sempre soube. O mundo girou. Como? Você acha que não percebi as câmeras? Os microfones? Você acha que sou estúpido? Eu deixei você achar que estava me enganando. Foi divertido. As lágrimas desceram. Por que está fazendo isso? Porque eu posso. E porque você vale mais morta do que viva. A linha caiu. E então, ouvi. Passos no corredor. Vindo em minha direção. Tranquei a porta do quarto, as mãos tão trêmulas que quase não consegui girar a chave. Os passos se aproximavam, lentos, deliberados, como os de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Taina. A voz dele do outro lado da porta era assustadoramente calma. Abre a porta, amor. Amor. Essa palavra obscena de novo. Peguei o celular, liguei para Miguel. Ele atendeu no primeiro toque. Ele sabe. Sussurrei, a voz quebrada. Ele sabe de tudo. Está aqui, na porta. Você trancou? Sim, mas... Eu estou a 5 minutos daí. Renata também. Você tem a varanda? Pode sair pela varanda? Olhei para a sacada do quarto. 12º andar. Nem pensar. Não posso pular. Não precisa pular. Só precisa ganhar tempo. 5 minutos, Taina. Só me dá 5 minutos. Taina. Ricardo bateu na porta, mais forte agora. Não faz isso ser mais difícil do que precisa ser. Ricardo. Chamei, tentando manter a voz firme. A polícia já sabe de tudo. As gravações, as provas, tudo. Se você me machucar agora, vai ser pior para você. Ele riu. Uma risada que me gelou até os ossos. Você está blefando. Se tivesse provas de verdade, a polícia já estaria aqui. Não. Você só tem gravações que eu deixei você fazer, conversas vazias, nada conclusivo. Merda. Ele tinha razão? Tudo que tínhamos gravado era ambíguo demais? Especulativo demais? Eu ouvi você agora, tentei. No telefone com Isabela, planejando me matar aqui, hoje. Isso foi gravado. Foi? Sua voz carregava diversão. Tem certeza? Porque eu tenho certeza de que desliguei todos os seus brinquedinhos eletrônicos há 1 hora atrás. Aquelas câmeras, aqueles microfones. Taina, você realmente acha que não percebi? Eu trabalhei esperando você dormir e apaguei tudo. A última coisa gravada fui eu assistindo TV. Meu estômago despencou. Não. Não. Verifiquei o aplicativo. As câmeras estavam offline. Todas. O microfone que eu usava, sem sinal. Ele tinha desligado tudo. E a ligação? A confissão dele para Isabela? Miguel, sussurrei no telefone. As câmeras, ele desligou tudo. Mas você ainda tem o celular. A ligação que ele fez está gravada? Verifiquei o histórico de gravação do app. Vazio. Ele tinha apagado remotamente. Como? Como ele sabia de tudo? Taina, eu vejo que você está confusa, Ricardo disse do outro lado da porta. Deixa eu te explicar. Quando você instalou aquele aplicativo que o investigador te deu, ele também me enviou um alerta. Sim, amor, eu hackeei seu celular. Estou vendo tudo o que você faz há dias, toda a mensagem para o Miguel, toda a gravação, todo o plano ridículo de me incriminar. Eu estava nua, completamente exposta e vulnerável. Então por que não fez nada antes? Perguntei, ganhando tempo. Só precisava de 5 minutos.
Miguel tinha dito 5 minutos. Porque era divertido. Porque eu queria ver até onde você iria. E porque, no final das contas, nada do que você fez importa. Você não tem provas. Não tem nada. Só tem seu marido tentando entrar no quarto para acalmar sua esposa paranoica que está tendo um surto psicótico. Ninguém vai acreditar nisso. Claro que vão. Você desmaiou em público. Tem histórico de ansiedade. E agora está trancada no quarto, aterrorizada, ligando para estranhos, falando de conspirações de assassinato. Quando a polícia chegar, e sim, eu já liguei para eles vão ver uma mulher em crise e um marido preocupado. Ele tinha pensado em tudo, absolutamente tudo. A maçaneta girou violentamente. Última chance, Taina. Abre essa porta. Olhei ao redor, desesperada. A varanda, o banheiro, o armário. Não havia saída. E então ouvi. Sirenes. Distantes, mas se aproximando. Ouviu isso, Ricardo? É a polícia, a de verdade. Eu sei, eu que chamei, lembra? Eles vêm me ajudar, não te salvar. Mas as sirenes ficaram mais altas, mais próximas. E então pararam, bem embaixo do prédio. Polícia! Uma voz gritou do outro lado da porta do apartamento. Abram a porta! Ricardo ficou em silêncio, confuso. Como? Ele murmurou. E então entendi. Miguel. Ele não tinha esperado 5 minutos. Tinha vindo imediatamente e trazido a polícia com ele. Ricardo Mendes, a voz continuou. Temos um mandado de busca e apreensão. Abra a porta ou vamos arrombar. Ouvi Ricardo se afastar da porta do quarto, seus passos rápidos em direção à entrada do apartamento. Oficiais, que bom que chegaram, sua voz suave, controlada. Minha esposa está tendo uma crise, ela está... Senhor, afaste-se da porta, agora. Barulho de porta sendo arrombada. Vozes, muitas vozes. Taina! Era Miguel. Taina, onde você está? Aqui, no quarto! Destranquei a porta e praticamente caí nos braços dele. Renata estava logo atrás e uma mulher de terno que eu não conhecia. Delegada Sofia, a mulher se apresentou. Você está bem? Acenei com a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas vinham em ondas agora, todo o terror dos últimos dias transbordando de uma vez. Mas ele apagou tudo, consegui dizer. As gravações, as provas, ele deletou tudo. Miguel sorriu. Um sorriso tenso, mas triunfante. Ele deletou do seu celular, mas não da nuvem. E não do meu backup. Tenho cópias de tudo, Taina. Cada gravação, cada foto, cada áudio, até a ligação de hoje à noite. Ele não sabia que eu tinha configurado um sistema redundante. Como você? Experiência. Eu sabia que alguém tão meticuloso quanto Ricardo tentaria sabotar as provas. Então criei 3 camadas de backup. Ele só encontrou uma. Na sala, policiais algemavam Ricardo. Ele não lutava, mas seus olhos me encontraram através do corredor, e o ódio que vi ali era puro e ardente. Isso não acabou, ele disse, a voz baixa, mas clara. Você vai pagar por isso. Senhor, você tem o direito de permanecer calado. O policial começou, mas Ricardo continuou me encarando. Eu vou sair. Meu advogado é o melhor da cidade. E quando eu sair, quando você sair, a delegada Sofia interrompeu. Será um homem velho, porque o que temos contra você é suficiente para garantir décadas de prisão. Conspiração para homicídio, fraude de seguro e agora ameaça direta. Leve-o. Eles o levaram. Ricardo saiu sem olhar para trás, a postura ainda ereta, ainda arrogante, como se tudo aquilo fosse apenas um inconveniente temporário. Assim que a porta se fechou, minhas pernas cederam. Miguel me pegou antes que eu caísse. Acabou, ele disse suave. Acabou, Taina. Você está segura. Mas não parecia que tinha acabado. Parecia que tinha apenas começado. A realidade de tudo que tinha acontecido, de como minha vida tinha implodido em questão de dias, me atingiu com força total. Eu soluçava, incapaz de controlar, incapaz de parar. Renata se ajoelhou ao meu lado, me abraçando. Você foi muito corajosa, tão corajosa. Eu não me sinto corajosa. Eu me sinto destruída. Eu sei. Acredite, eu sei como é.
A delegada Sofia se aproximou, sua expressão profissional, mas não sem gentileza. Precisamos do seu depoimento formal. Mas pode ser amanhã, se você preferir. Hoje você já passou por muita coisa. Eu quero fazer agora, decidi. Enquanto tudo ainda está fresco. Enquanto eu ainda consigo falar sem desmoronar completamente. Fomos para a delegacia. O trajeto foi um borrão. Renata segurou minha mão o tempo todo. Miguel dirigindo em silêncio, respeitando meu estado. A delegacia era exatamente como eu imaginava. Luzes fluorescentes, cheiro de café velho, telefones tocando incessantemente. A delegada Sofia me levou para uma sala privada, ofereceu água, esperou eu me acalmar. Pronta? Ela perguntou ligando o gravador. Pronta. Contei tudo, desde o aviso no aeroporto até a porta trancada há poucas horas. Cada detalhe, cada conversa, cada momento de terror. Minha voz quebrou várias vezes, mas continuei. Precisava que ficasse registrado. Precisava que o mundo soubesse o que Ricardo tinha tentado fazer. Quando terminei, já passava das 3 da manhã. Eu estava exausta, física e emocionalmente drenada. E Isabela? Perguntei. A sócia dele. Estamos indo buscá-la agora. Com base nas gravações e no depoimento dela, provavelmente tentará negociar, nos dar mais informações em troca de uma pena reduzida. É padrão em casos assim. E a apólice? O dinheiro? Anulada. Fraude comprovada. Ricardo não vai ver um centavo. Pequenas vitórias. Mas vitórias mesmo assim. Miguel me levou para um hotel. Você não pode voltar para aquele apartamento. Não agora. Talvez nunca. Ele tinha razão. A ideia de pisar naquele lugar de novo me fazia enjoar. O hotel era simples, limpo, anônimo. Perfeito. Renata ficou comigo, insistiu em dormir no sofá do quarto. Você não precisa... Eu sei, mas eu vou ficar mesmo assim. Você não devia estar sozinha hoje. Deitei na cama, olhando para o teto desconhecido, e pela primeira vez em dias, senti algo além do medo. Senti raiva. Raiva de Ricardo, claro, mas também raiva de mim mesma, por não ter visto os sinais, por ter confiado tão cegamente, por ter deixado minha vida se tornar tão emaranhada com a dele que quase não sobrou nada de mim. Renata, chamei no escuro. Por que você fez isso? Por que arriscou tanto para salvar uma estranha? Silêncio. E então? Por que eu não salvei minha mãe? Eu era muito nova, muito assustada, muito ignorante sobre o que estava acontecendo. Quando percebi, era tarde demais. Ela estava morta e meu pai estava rico. A polícia chamou de acidente. Ele nunca pagou pelo que fez. Sinto muito. Eu também. Todos os dias. Mas quando vi Ricardo naquele aeroporto, quando ouvi o que ele estava planejando, era como se o universo me desse uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente. De ser a pessoa que eu queria que tivesse existido para minha mãe. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Você salvou minha vida. A gente salvou sua vida. Você, eu, Miguel. Trabalho em equipe. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você já agradeceu. Você acreditou em mim. No aeroporto, quando teria sido tão fácil me ignorar, me chamar de louca, você escolheu acreditar. Isso significa tudo. Adormeci eventualmente, exausta demais para ficar acordada. Sonhei com varandas e quedas e vozes rindo sobre 12 milhões de reais. Acordei gritando mais de uma vez e toda vez Renata estava lá, me acalmando, me lembrando que estava segura. De manhã, meu celular explodiu com notificações. A notícia tinha vazado. Empresário preso por conspiração para assassinar esposa. Os jornais adoravam uma história dessas. Foto de Ricardo sendo levado algemado. Especulações sobre Isabela. Comentários de pessoas que o conheciam, chocadas, incrédulas. Ele sempre pareceu tão normal. Um cara de família. Quem imaginaria? Eu imaginaria. Se tivesse prestado atenção, se tivesse confiado nos meus instintos em vez de na fachada que ele construiu. Miguel apareceu com café e pão de queijo. Como você está? Viva. Acho que isso já é bastante. Isabela foi presa às 6 da manhã. Tentou fugir. Tinha passaportes falsos, dinheiro em espécie, tudo pronto para desaparecer. Não funcionou. Ela confessou? Ainda não, mas vai. O advogado dela já está negociando.
Ela não é tão forte quanto pensa que é. Passamos o dia na delegacia, revisando depoimentos, assinando documentos, construindo o caso contra Ricardo e Isabela tijolo por tijolo. Era exaustivo, mas também era catártico. Cada documento assinado era mais um prego no caixão do plano deles. À tarde, a delegada Sofia me chamou em sua sala. Quero que você veja isso. Ela ligou um monitor. Era Ricardo na sala de interrogatório. Ainda arrogante, ainda confiante. Mas algo tinha mudado. Os ombros estavam menos eretos, a voz menos firme. Meu cliente não tem nada a declarar, o advogado dele dizia. Nem sobre as gravações? Nem sobre a confissão para a sócia? Nem sobre a apólice fraudulenta? Silêncio. Senhor Mendes, o caso contra o senhor é sólido. Temos provas físicas, testemunhos, gravações de áudio e vídeo. Temos suas pesquisas online sobre como causar acidentes fatais. Temos transferências bancárias para contas conjuntas com sua cúmplice. Temos tudo. A única coisa que pode ajudar o senhor agora é cooperar. Ricardo olhou para a câmera. Era como se ele soubesse que eu estava assistindo. Eu quero falar com minha esposa. Não, eu disse, antes mesmo que a delegada pudesse responder. Não quero falar com ele. Nunca mais. Sofia acenou com a cabeça, transmitindo minha resposta através do fone de ouvido do detetive na sala. A reação de Ricardo foi instantânea. A máscara caiu. A raiva que ele tinha segurado por dias, talvez anos, finalmente explodiu. Aquela vadia! Ele gritou, se levantando. Policiais o forçaram a sentar novamente. Ela não é nada, nada. Eu dei tudo para ela. Uma vida boa, um apartamento de luxo, tudo. E ela me trai assim? Senhor Mendes, acalme-se. Não vou me acalmar. 12 milhões de reais. Era para ser simples. Um acidente. Ninguém ia suspeitar. Mas ela... Ele olhou diretamente para a câmera de novo. Você devia estar morta. Devia ter caído daquela varanda. Devia ter sumido e me deixado em paz. Pronto. Confissão completa. Gravada. Indiscutível. O advogado dele colocou a cabeça entre as mãos. Sabia que tinha acabado. Desliguei o monitor. Não precisava ver mais nada. Isso é suficiente? Perguntei. Mais do que suficiente. Ele acabou de assinar a própria sentença. Saí da delegacia no fim da tarde. O sol estava se pondo, tingindo São Paulo de laranja e rosa. A cidade continuava, indiferente ao meu drama pessoal. Carros buzinando, pessoas correndo, vida acontecendo. E eu ainda estava aqui, viva, respirando, sobrevivendo. Renata e Miguel me acompanharam de volta ao hotel. No caminho, paramos num restaurante. Comida de verdade, a primeira em dias que eu realmente sentia o gosto. O que você vai fazer agora? Renata perguntou, cutucando a salada. Honestamente? Não sei. Recomeçar, eu acho. Encontrar um novo apartamento. Talvez uma nova cidade. Definitivamente um terapeuta. Miguel riu. Terapeuta é uma boa ideia. Para todos nós. Vocês vão continuar se falando comigo? Depois que tudo isso acabar oficialmente? Claro, Renata disse, pegando minha mão. Você acha que a gente passou por tudo isso juntas para simplesmente sumir? Somos amigos agora, Miguel concordou. Para sempre. Você está presa conosco. Presa. A palavra que antes me faria pensar em Ricardo, agora me fazia sorrir. Presa numa amizade forjada em trauma e sobrevivência. Presa numa segunda chance que quase não tive. Presa à vida, apesar de alguém ter tentado tão desesperadamente me tirar dela. Voltamos para o hotel. Renata foi embora, me fazendo prometer que ligaria se precisasse de qualquer coisa. Miguel verificou o quarto, verificou as fechaduras, me deu um abraço apertado. Você é mais forte do que imagina, ele disse. Não me sinto forte. Ninguém se sente. Mas força não é sobre não ter medo. É sobre seguir em frente mesmo com ele. Quando fiquei sozinha, finalmente sozinha de verdade, me dei permissão para sentir tudo. O medo, a raiva, a traição, o alívio, a exaustão. Chorei até não ter mais lágrimas. Gritei num travesseiro até minha garganta doer. E então, finalmente, respirei. Um longo suspiro profundo que pareceu expulsar todo o veneno dos últimos dias. Estava viva. Ricardo estava preso. Isabela também. E eu
Eu tinha um futuro de novo. Incerto, assustador, mas meu. Totalmente meu. 6 meses depois, eu estava sentada no tribunal, as mãos entrelaçadas no colo, observando Ricardo entrar na sala algemado. Ele tinha emagrecido. O terno que antes vestia com tanta arrogância agora pendia frouxo em seus ombros. Os cabelos, sempre tão bem penteados, estavam desgrenhados, com fios grisalhos que não existiam antes. Ele não olhou para mim, nem uma vez. Isabela entrou logo depois, os olhos inchados, a postura derrotada. Ela tinha concordado em testemunhar contra Ricardo em troca de uma pena reduzida, 20 anos em vez de perpétua. Ainda assim, 20 anos de uma vida que ela tinha planejado passar em Miami, rica e livre. O promotor apresentou o caso meticulosamente. As gravações, os documentos, as pesquisas online, a apólice fraudulenta. Cada peça de evidência era uma martelada no caixão da defesa. Os jurados ouviam em silêncio, alguns com expressões de choque, outros de repulsa. Quando chegou minha vez de testemunhar, levantei com as pernas bambas. Renata estava na plateia, me dando força com o olhar. Miguel também, os braços cruzados, protetor mesmo de longe. Jurei dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. E então contei. Contei tudo de novo, agora para 12 estranhos que segurariam o destino de Ricardo em suas mãos. O aviso no aeroporto, o guardanapo, a gravação, o plano macabro, o terror de fingir normalidade enquanto meu marido planejava a minha morte. E em algum momento, o promotor perguntou, em algum momento você suspeitou que seu marido fosse capaz disso? Pensei. Pensei em todas as pequenas coisas que tinha ignorado. A frieza crescente, o distanciamento, as mentiras sobre trabalhar até tarde, o jeito que ele tinha insistido na viagem para Búzios com uma urgência que não fazia sentido. Eu acho, respondi, que uma parte de mim sabia, mas eu não queria acreditar, porque acreditar significava aceitar que eu tinha casado com um monstro. Significava aceitar que minha vida inteira era uma mentira. E agora? O que você aceita agora? Agora eu aceito que meu instinto estava certo, que eu deveria ter confiado naquele desconforto que sentia, e aceito que quase morri por não querer enxergar a verdade. O advogado de defesa tentou me desacreditar no interrogatório. Sugeriu que eu tinha exagerado tudo, que tinha interpretado mal conversas inocentes, que meu surto no aeroporto era evidência de instabilidade mental. Mas as gravações não mentiam. O áudio de Ricardo confessando para Isabela não mentia. Sua própria explosão na delegacia, capturada em vídeo, não mentia. Ela devia estar morta. Ele tinha gritado. Devia ter caído daquela varanda. Impossível desacreditar isso. O júri deliberou por menos de 3 horas. Quando voltaram, o veredicto estava escrito em seus rostos. No caso do Estado versus Ricardo Mendes da Silva, acusado de conspiração para homicídio, fraude de seguro e tentativa de homicídio, consideramos o réu culpado de todas as acusações. O martelo bateu. Ricardo fechou os olhos. Isabela chorou em silêncio. Eu não senti nada. Nem alívio, nem raiva, nem satisfação. Só um vazio estranho onde antes havia medo. A sentença veio 2 semanas depois. 35 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15. Ele teria mais de 70 anos quando saísse. Se saísse. Pessoas assim não costumam se sair bem na prisão, especialmente quando o crime envolve tentar matar a própria esposa a sangue frio por dinheiro. Isabela pegou seus 20 anos. No final, seu testemunho tinha sido crucial, mas não tinha comprado sua liberdade, apenas uma prisão um pouco menos longa. Depois do julgamento, Renata me abraçou do lado de fora do tribunal. Acabou, ela disse. De verdade dessa vez. Acabou, repeti, testando as palavras. Elas ainda pareciam estranhas, irreais. Miguel nos levou para almoçar num restaurante italiano. Comida de verdade, celebração de verdade. Mas era difícil celebrar quando tudo que eu podia pensar era em como minha vida tinha implodido tão completamente. Você parece distante, Renata observou, tocando minha mão. É que eu não sei quem eu sou agora. Sem Ricardo,
sem o apartamento, sem a vida que eu tinha. Quem é Taina sem tudo isso? Alguém melhor, Miguel disse. Alguém mais forte. Alguém que sobreviveu. Mas sobreviver não parecia suficiente. Eu queria mais do que apenas estar viva. Queria viver de verdade. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir. Vendi o apartamento nos Jardins. Não conseguia nem pensar em voltar lá. Cada cômodo estava contaminado com memórias de mentiras, de perigo, de terror. Comprei um lugar menor, mais aconchegante, em Vila Madalena. Um bairro com vida, com arte, com possibilidades. Fiz terapia. Muita terapia. 2 vezes por semana no começo, depois uma. Aprendi sobre trauma, sobre TPT, sobre como o corpo guarda o medo mesmo quando a mente sabe que o perigo passou. Aprendi que acordar gritando no meio da noite era normal, que checar as fechaduras 3 vezes antes de dormir era esperado, que ia demorar para confiar de novo. Confiança, minha terapeuta disse, não é algo que você recupera da noite para o dia. É construída de novo, tijolo por tijolo, decisão por decisão, tijolo por tijolo. Como o caso contra Ricardo, como minha nova vida. Voltei a trabalhar devagar. Tinha sido designer gráfica antes de casar, mas tinha abandonado minha carreira para ser a esposa perfeita que Ricardo queria. Agora, retomei. Freelancer primeiro, pequenos projetos, e então algo maior. Uma oferta de uma agência pequena, mais promissora. Seus designs têm algo especial, o dono da agência disse na entrevista. Tem profundidade, emoção. Claro que tinham. Eram feitos por alguém que tinha olhado a morte nos olhos e decidido viver mesmo assim. Renata se tornou minha melhor amiga. Nos falávamos quase todo dia. Ela entendia de um jeito que ninguém mais podia. Ela tinha perdido a mãe para a mesma ganância, a mesma monstruosidade. Éramos sobreviventes de tragédias paralelas. Você já pensou em contar sua história? Ela perguntou um dia, enquanto tomávamos café na minha varanda nova, uma varanda pequena, segura, no 3º andar. Contar como? Escrever, palestrar, ajudar outras mulheres que podem estar passando pelo que você passou, que podem estar ignorando os sinais como você estava. A ideia me assustou no começo. Expor-me assim, tão publicamente. Mas então pensei em quantas outras Tainas existiam por aí. Quantas mulheres casadas, com homens que as viam como obstáculos, como apólices de seguro, como problemas a serem resolvidos. Comecei um blog. Anônimo no início, só para testar as águas. Contei minha história em partes, cada post uma camada de trauma e sobrevivência. As respostas foram avassaladoras. Centenas de mulheres me escreveram. Algumas com histórias similares. Outras simplesmente agradecendo por validar seus instintos, por lembrá-las de que a intuição não é paranoia. Eu sabia que algo estava errado, mas achei que estava exagerando. Meu marido também me fazia sentir louca quando eu questionava. Você me salvou. Eu ia em uma viagem com ele na próxima semana. Agora vou contratar um investigador primeiro. Cada mensagem era uma validação. Cada história compartilhada era uma vida potencialmente salva. 1 ano depois do julgamento, Renata, Miguel e eu fundamos uma organização sem fins lucrativos. Vozes Silenciadas, para ajudar mulheres em situações de perigo doméstico, providenciar recursos legais, investigadores, abrigo se necessário. Usamos a experiência de Miguel, a coragem de Renata e minha história como fundação. A primeira mulher que ajudamos se chamava Júlia, 32 anos, casada há 5, começando a notar que o marido tinha feito um seguro de vida muito generoso em seu nome. Começando a perceber as viagens românticas que ele insistia em fazer. Começando a sentir aquele desconforto familiar na boca do estômago. Eu achei que estava ficando paranoica, ela me disse, chorando no escritório da nossa organização. Achei que ver sua história tinha me deixado maluca. Você não está maluca. E nós vamos descobrir se seus medos são fundados ou não. Mas melhor investigar e estar errada do que ignorar e estar certa. Investigamos. E ela estava certa. Outro Ricardo, outra apólice, outro plano macabro. Mas dessa vez, a Júlia não subiu no avião.
Dessa vez, o marido dela foi preso antes de poder machucar alguém. Cada mulher que ajudávamos era uma pequena vingança contra Ricardo. Era eu pegando a tragédia que ele tinha tentado criar e transformando em algo bom, algo útil, algo que salvava vidas. 2 anos depois, fui convidada para dar uma palestra numa conferência sobre violência doméstica. O auditório estava lotado, centenas de pessoas olhando para mim, esperando minha história. Contei tudo. O guardanapo, o aviso, o terror, a fuga, o julgamento. Minha voz falhou algumas vezes, mas continuei. Porque essas histórias precisam ser contadas. Porque o silêncio mata. A coisa mais importante que aprendi, disse no final, é que confiar na sua intuição não é fraqueza. É sobrevivência. Se algo parece errado, provavelmente está. E é melhor ser chamada de paranoica do que encontrada morta. A ovação foi ensurdecedora. Mas o que me marcou foram as mulheres que me procuraram depois. Uma por uma, sussurrando suas histórias, seus medos, seus planos de fuga. Eu as ouvi, todas elas, porque alguém tinha me ouvido quando mais precisei. Renata tinha me ouvido, e isso tinha salvado minha vida. 3 anos depois do aeroporto, recebi uma carta da prisão. Era de Ricardo. Meu primeiro instinto foi jogar fora sem ler, mas a curiosidade venceu. A carta era curta. Taina, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que saiba. Eu sinto muito. Não pelo que fiz. Sei que isso nunca vou poder consertar, mas por ter desperdiçado 3 anos da sua vida com mentiras. Você merecia alguém melhor, e eu mereço estar aqui. Espero que você tenha encontrado paz. R. Não era um pedido de perdão. Era apenas uma admissão. Talvez a única coisa honesta que Ricardo tinha me dito em anos. Não respondi. Perdão não era algo que eu tinha disponível, nem para oferecer nem para negar. Simplesmente deixei a carta existir, uma relíquia de uma vida passada, e segui em frente. Porque essa era a verdade. Eu tinha seguido em frente. Não no sentido de esquecer, nunca esqueceria, mas no sentido de construir algo novo sobre as ruínas do que tinha sido destruído. Conheci alguém. Daniel. Gentil, paciente, transparente de uma forma que às vezes até assustava. Levei mais de 1 ano para aceitar sair com ele. Mais 6 meses para apresentá-lo aos meus amigos. Mais 1 ano para deixá-lo se mudar para meu apartamento. Eu tenho muito trauma, avisei a ele mais de uma vez. Muito bagagem. Eu vou precisar de tempo e paciência e provavelmente vou te testar de formas injustas só para ver se você é real. Eu sei, ele disse segurando minha mão. E eu estou aqui. No seu tempo, do seu jeito. E ele estava. Ele ficou quando acordei gritando no meio da noite. Ficou quando entrei em pânico, porque ele não tinha respondido uma mensagem em 2 horas. Ficou quando investiguei cada canto da vida dele no começo, precisando confirmar que não havia segredos, não havia Isabelas escondidas, não havia apólices de seguro suspeitas. Eu não sou ele, Daniel dizia, toda vez, paciente. Eu nunca seria. E lentamente, tijolo por tijolo, comecei a acreditar. Não foi um final de conto de fadas. Ainda tenho pesadelos. Ainda verifico fechaduras compulsivamente. Ainda sinto meu coração disparar quando vejo homens que se parecem com Ricardo na rua. O trauma não desaparece. Você só aprende a viver ao redor dele, a construir uma vida que seja maior do que a dor. Mas eu construí. Uma carreira que amo, relacionamentos que importam, uma organização que salva vidas, um amor que é gentil e verdadeiro, uma versão de mim mesma que é mais forte, mais sábia, mais cautelosa, mas também mais corajosa, porque leva coragem para confiar de novo depois de ter sido traída tão completamente. Leva coragem para amar de novo depois de ter sido quase morta por amor. Leva coragem para acordar todo dia e escolher viver, realmente viver, em vez de apenas sobreviver. E eu escolho, todo dia. Escolho a vida que Ricardo tentou tirar de mim. Escolho a felicidade que ele não queria que eu tivesse. Escolho o futuro que ele tinha planejado apagar. 5 anos depois do guardanapo no aeroporto, Renata casou. Uma cerimônia pequena, íntima, linda. Ela me pediu para ser madrinha. Você salvou minha vida,
eu disse a ela, antes de ela entrar. Nós salvamos uma a outra, ela corrigiu, os olhos brilhando. E agora a gente vive, de verdade, do jeito que nossas mães não puderam. Chorei durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria, de gratidão, de alívio. Por estar ali, por estar viva, por ter amigos que eram família, por ter sobrevivido ao pior e encontrado algo belo do outro lado. Miguel fez um brinde no jantar. A coragem, a sisterhood e a nunca, nunca ignorar a intuição. A intuição, todos ecoamos levantando as taças. Aquela noite, sozinha no hotel depois da festa, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela que tinha sentado na sala VIP do aeroporto 5 anos atrás. Tinha linhas ao redor dos olhos que não existiam antes. Tinha cabelos com alguns fios grisalhos que eu não tentava esconder. Tinha cicatrizes invisíveis que carregaria para sempre. Mas também tinha força. Tinha sabedoria. Tinha uma vida que era indubitavelmente, completamente minha. Você conseguiu, sussurrei para meu reflexo. Você realmente conseguiu. E pela primeira vez em 5 anos, acreditei plenamente nessas palavras. Hoje, quando conto minha história, e conto muitas vezes para muitas pessoas, sempre termino do mesmo jeito. Se alguém te der um aviso, mesmo que seja uma estranha num aeroporto, mesmo que pareça impossível, mesmo que destrua tudo que você achava que sabia sobre sua vida, escute, porque melhor um casamento destruído do que uma vida perdida. Melhor ser chamada de paranoica do que encontrada morta. E melhor recomeçar do zero do que nunca ter a chance de recomeçar. As pessoas sempre perguntam se valeu a pena. Todo o trauma, todo o medo, todo o processo de reconstrução. E a resposta é: não deveria ter acontecido. Nada disso deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E o que fiz com isso, o que construí sobre as ruínas, as vidas que ajudei a salvar, a pessoa que me tornei, isso valeu a pena. Não por causa do trauma, mas apesar dele. E se você está lendo isso agora, se algo na sua vida não parece certo, se há um desconforto que você não consegue nomear, se seu instinto está gritando mas você está ignorando, pare, escute, investigue, porque a vida que você salvar pode ser a sua própria. E você merece viver, realmente viver. Não apenas sobreviver nos intervalos entre os medos, mas viver com alegria e propósito e amor verdadeiro. Eu vivo. Contra todas as probabilidades, contra todos os planos, contra um homem que decidiu que eu valia menos viva do que morta, eu vivo. E isso, no final, é a maior vingança de todas. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você está numa situação parecida, busca ajuda. Sempre há uma saída, mesmo quando parece que não há. A saída pode ser um guardanapo num aeroporto, pode ser uma amiga atenta. Pode ser sua própria coragem finalmente falando mais alto que o medo. Mas ela está lá, sempre